Dando continuidade à nossa aula sobre fisiologia do esporte, a gente vai falar nesse vídeo sobre a valência potência. O que é potência? Potência relaciona a força ao tempo ou repetições e distância. Então, a unidade potência, ela está relacionada à distância, está relacionada ao tempo, está relacionada ao desempenho. Então, por exemplo, conforme o tempo vai passando, a potência ela vai caindo. Ou seja, a potência ela vai variar de acordo com o tempo. Durante uma prova de 100 metros, temos uma potência de cerca de 4 vezes maior em relação a uma maratona, mas a velocidade ela é apenas 1,75 vezes maior. Ou seja, a potência não é o único fator que determina o resultado. Porém, a potência ela me diz a quantidade de força que o indivíduo consegue desempenhar ao longo de um determinado tempo e distância, ou quantas vezes num determinado tempo ou quantas vezes numa determinada distância. A gente tem como prova clássica da potência a prova de 100 metros rasos. Eu vou mostrar aqui um vídeo com a quebra do atual recorde mundial dos 100 metros rasos. Aqui a gente vai notar claramente que o que tem maior relevância para essa prova é a valência potência. Então, vamos observar esse vídeo. Essa é uma prova de 100 metros rasos. A gente observa aqui na raia 4 um atleta que talvez vocês conheçam, um tal de Usain Bolt. Ele vai ser o principal corredor dos últimos tempos de 100 metros rasos. Ele é o atual detentor do recorde mundial dos 100 metros rasos. E nesse vídeo a gente observa como é a competição toda. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem no vídeo: os atletas, bem diferentes dos atletas do vídeo anterior, eles têm uma boa quantidade de massa muscular, não tão grande quanto os atletas do outro vídeo, e uma quantidade de massa gorda significativamente menor do que os atletas do outro vídeo. Ou seja, a composição corporal deles é notoriamente diferente. Eles precisam ter uma boa quantidade de massa muscular para empurrar o solo com força e rapidamente, para conseguir não transportar gigantescas quantidades de peso, mas sim a sua massa corporal ao longo dos 100 metros. Então, nessa valência, a gente precisa transportar a carga, que é o próprio peso, contra a resistência do ar, contra algumas resistências mecânicas da física e no menor tempo possível. Então, quem tiver a maior capacidade de executar força, transportando seu próprio peso de forma que a frequência de passadas seja mais alta possível, a gente vai ter o melhor resultado no final dessa prova. Então, é uma prova extremamente curta, tanto é que o vídeo está pausado, porque senão a prova já teria terminado, né? E ela depende muito dessa valência potência. Daqui a pouco a gente vai falar em outros vídeos como que acontece a produção de energia, da onde é obtida a energia necessária para a contração muscular em todas essas provas. Então, notem que ele é o atleta da raia de número 4, ele aumenta significativamente a velocidade, fazendo com que ele transporte o seu próprio peso no menor tempo que os demais adversários, fazendo com que ele ganhe a prova. Notem que ele termina a prova, mas ele não está exausto, mas ele conseguiu fazer o máximo de contração muscular possível naquela janela de tempo. Se eu pegar esse atleta e colocar ele para levantar aquela carga que a gente viu nos vídeos anteriores, ele não vai ser capaz. Da mesma forma que se eu pegar um atleta do vídeo anterior do levantamento de peso e colocar ele para correr os 100 metros, ele não vai conseguir transportar o seu próprio peso na mesma velocidade que nenhum desses atletas. Então, para cada tipo de modalidade desportiva, a gente tem composições corporais, a gente tem características biomecânicas, características diversas que vão influenciar o desempenho físico. Dificilmente você vai observar um atleta saindo de uma modalidade e indo para uma outra modalidade que tenham valências necessárias muito diferentes.
Por exemplo, um atleta de 100 metros consegue correr, por exemplo, a prova de 4 por 100, consegue correr a prova de 200 metros, mas ele dificilmente vai fazer uma prova como, por exemplo, uma maratona ou um Ultraman, uma prova de Ironman que você corre uma maratona, pedala 200 km e nada 7,5 km. Então, a gente tem aqui uma competição que ela é bastante específica. Ele conseguiu fazer a prova dos 100 metros em 9,58 segundos, ou seja, ele conseguiu transportar seu próprio peso em menos de 10 segundos durante os 100 metros necessários. Vale a pena destacar também que a prova ela é curta o suficiente para que ele nem precise respirar, porém ele respira durante a prova, mas não é necessário, não há tempo hábil para pegar esse oxigênio e utilizar aerobicamente para a produção de energia e essa energia ser utilizada durante essa prova. Então, dependendo do tipo de competição que a gente observa, a gente tem diferentes maneiras de repor o estoque de ATP, ou até mesmo a gente nem consegue, durante esses 10 segundos a gente nem chega a repor ATP de maneira significativa para influenciar o desempenho físico nessa competição. Então, por enquanto, já vimos duas valências, a primeira foi força e agora a gente viu potência. Eu dei o exemplo dos 100 metros, mas a gente poderia utilizar a valência potência em outras provas, como por exemplo, uma prova de 400, 800, 1.500 metros, tá? Não faz muita diferença. Vamos observar agora, no próximo vídeo, como que funciona a valência resistência e vou exemplificar com uma prova que é a prova de maratona, para a gente entender bem essa valência.